O livro de hoje é uma exploração da identidade, do amor e da realidade, contada através das lentes do surrealismo. Uma viela é um bairro dentro do bairro. Na nossa solidão, o bairro nos faz companhia, mas também dá lugar a encontrões que provocam ou reanimam ódios. Dormir ao Sol, de Adolfo Bioy Casares. Hoje começamos a falar dos livros contidos no último volume das obras completas desse escritor. Então estamos aqui no volume C agora, hein? Agora vai! Quase 2 anos vendo a obra completa desse autor, chegamos finalmente ao último volume. Ainda não acabei de ler, tá? Ainda falta um pouquinho, mas já dá para comentar essa primeira história e estamos nos encaminhando para o final desse projeto. E o vídeo de hoje é apenas sobre a primeira história. Esse volume é o maior volume da coleção, com um total de 11 obras reunidas, mais os extras ao fim, como todos têm, né? Portanto, se você ainda não viu nenhum vídeo do projeto, eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, a playlist, para que vocês possam ver maratona e dar uma assistida. E também vou deixar o link onde vocês vão encontrar os 3 volumes. Se você já é inscrito deste canal, verifique se a sua inscrição continua. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Quando eu pensei que eu já tinha lido as histórias mais doidas escritas pelo Casares, ele consegue me surpreender com essa história sensacional. Eu gostei bastante desse livro, apesar de ter achado um pouco parecido com outro livro dele chamado O Plano de Fuga, que é a segunda história do primeiro volume, do volume A. Apesar do cenário das duas histórias serem completamente diferentes, o enredo nem tanto. Mas apesar dessa semelhança, esse aqui é até melhor do que O Plano de Fuga. Dormir ao Sol foi publicado em 1973 e obviamente tem os elementos do realismo mágico, apresentando uma mistura de humor, ironia e de uma família em meio à sociedade da época. Que época é essa? A Argentina dos anos 50. Esse livro foi adaptado para o cinema em 2010. O próprio Casares considera essa obra como aquela que mais o representa, a menos trágica e a que menos representa a dor. Porém, esses elementos estão presentes também neste livro, porém de uma forma mais sutil do que nas suas outras obras. Alguns críticos veem o romance como uma parábola sobre a sociedade, com conotações políticas. Outros, no entanto, consideram-no como pura criação literária, sem uma mensagem específica. Na minha opinião, essa história é muito mais do que eles dizem. Ao final desse vídeo, eu conto certinho para vocês quais foram os detalhes que eu vi aqui, tá? Então, acompanhe até o final. Dispararam um alarme de carro aqui na frente, desculpa, mas eu acho que dá para continuar. Vamos ter que ouvir o alarme de fundo aí, que tá meio difícil. A história, como eu havia dito, se passa nos anos 50 em Buenos Aires e é dividida em 2 partes. A primeira sendo narrada em forma de cartas, por Lúcio Bordevine. Ele está contando os percalços por que passou num período de sua vida, principalmente após o seu casamento. Portanto, Lúcio é o narrador da história e nós temos então a visão dele de todos os acontecimentos. Nós não temos a visão dos outros personagens, né? História em primeira pessoa é isso. Temos a visão só daquele que está contando. Ele é um relojoeiro que vive com a sua esposa Diana e com Serefina, que é como se fosse uma mãe para ele. Na verdade, ela é uma parente de Lúcio por parte de mãe e essa mulher não gosta, mas nem um pouco, da Diana, que tem um gênio muito difícil. A Diana é uma mulher complicadíssima, estressada, neurótica, uma mulher danada. O Lúcio atribui esse fato do gênio da mulher por ela não ter tido filhos. É nesse argumento, né, que ele vai colocar a culpa de todos os achaques da esposa.
E é também nesse argumento que ele deposita todas as desculpas possíveis para estar com essa mulher e as desculpas para os seus problemas, que são sim, em muitos momentos, problemas mentais. Porém, antes que eles tivessem se conhecido, o pai da Diana já havia revelado que ela tinha sido internada 2 vezes em hospitais psiquiátricos. Então essa desculpa de que ela é assim por não ter tido filho, não cola. Entre os amigos que frequentam a casa deste casal está o professor Stanley. Ele é um alemão que trabalha com adestramento, né, de cães. Ele trabalha em uma escola canina. Durante um jantar em comemoração ao aniversário de Lúcio, o professor Stanley vai monopolizar a conversa falando de seu trabalho com os cães. A Diana vai ser a pessoa mais interessada no assunto e fica tão encantada com as coisas que o Stanley conta que doravante ela vai passar os dias na escola canina, voltando para casa sempre ao fim do dia, mas chegando sempre com uma extrema calma. Picardo, que é um vizinho de Lúcio, é um malandro muito conhecido na redondeza, que vive de venda clandestina de jogos de azar. Certo dia vai contar para o Lúcio que eles estão dando alguma coisa para Diana tomar lá na escola canina. E é por isso que ela volta toda calminha. Porém, o Lúcio tem uma relação conflituosa com o Picardo, porque esse malandro é um fofoqueiro que fala da vida de todo mundo, criando conflitos desnecessários. Então ele não terá muito assim crédito com o marido. Ele não bota muita fé no que esse vizinho fofoqueiro diz, né? Porque o fofoqueiro, vocês sabem, né? Inventa, não conta sempre fatos verídicos. Fatos é verídico, né? Ó a redundância aí. Mas mesmo assim, esse falatório do Picardo vai ficar batendo na mente dele. E ele começa a reparar que a Diana volta realmente muito calma, sempre coberta de pelo, né, de pelo de cachorro. Ela só fala dos animais da escola canina e ela fala com muita empolgação, assim como se ela tivesse enlouquecida por uma febre. E nessas indas e vindas, e conhecendo os problemas que o Lúcio enfrenta no casamento por causa dessa mulher geniosa, o Stanley vai aconselhar o Lúcio a internar a Diana no hospital psiquiátrico, dirigido por um médico chamado Roger Samaniego. O Lúcio, vendo essas mudanças de humor da esposa, ele foi ficando cada vez mais preocupado. Pensou mesmo no internamento, mas ele acreditava que teria problemas para convencer a Diana a passar por esse tratamento. E por incrível que pareça, ela aceita ser enviada para o hospital psiquiátrico de forma muito tranquila. Porém, em pouco tempo, o Lúcio se arrepende de ter internado a esposa naquele lugar e ele quer buscar ela de volta de qualquer maneira. Mas por uma série de motivos, o retorno da Diana é constantemente adiado. Seja pela a intromissão de sua cunhada, que vai se hospedar na casa do Lúcio assim que a irmã é hospitalizada, é internada. E essa irmã, esta cunhada, vai dar em cima dele o tempo todo. Inclusive, ela tem um filhinho pequeno, que é o filho que vai dizer, olha, minha mãe só tá aqui para te conquistar. E quando não é essa cunhada que tá ali enchendo a cabeça dele de coisas para ele não buscar a Diana, é os argumentos do próprio Roger Samaniego, diretor do hospital, que impede que ele tire a Diana de lá. Nesse meio tempo, durante a ausência da Diana, aparece na escola canina uma cachorrinha. E o Lúcio a compra. E ele é informado que a cachorra tem o mesmo nome da sua esposa, Diana. O Lúcio se afeiçoa pelo animal logo de cara. Quando finalmente a esposa volta para casa, ela está modificada. Tão diferente que o marido suspeita que ela é uma impostora. Alguém trocou sua esposa, que ela não é a esposa dele. Ele tem essa convicção de que não é. Não bastasse todos esses acontecimentos, a casa do relojoeiro começa a ser vigiada o tempo todo. Alguém está vigiando a casa desse casal. E todas essas suspeitas fazem com que o Lúcio tenha a certeza de que algo muito misterioso e macabro deve ter acontecido naquele hospital. E tudo só piora quando o doutor avisa Lúcio de que Diana está curada. Portanto, se ela era o problema do casamento, ele resolveu. Se o casamento daqui para frente tiver algum problema, o problema é o Lúcio. E aí é o Lúcio que deve ser internado. É loucura. Mas
A cada dia que passa, a Diana está cada vez mais dócil e irreconhecível. E quando o Lúcio, já cansado de ficar vendo aquilo, vai até o hospital, interpelar o médico, falar, mas o que aconteceu? O que fizeram com ela aqui? Ah, o Lúcio vai ser internado contra a sua vontade. E ali ele vai descobrir o que realmente aconteceu, não só com a sua esposa. Já a segunda parte do livro, nós conhecemos a pessoa para quem o Lúcio estava escrevendo essa história. E é essa pessoa que coloca o arremate final no livro. Como vocês podem perceber, é uma história complexa, porém muito interessante e bem construída, que não te entrega tudo e você tem que ir construindo aí na sua cabeça e completando as pontas que o autor deixa solto. Ela não é uma história difícil de ler, tá? É só esse vai e vem, essas mudanças aí que você tem que acompanhar, mas é uma história fácil de ler. Ela é complexa por causa desse mistério que o Casares constrói. Nesse vídeo eu estou dando apenas uma amostra do que você vai encontrar aqui. Sem contar que a história, como a própria crítica diz, pode ter mais de uma interpretação. No entanto, algumas mensagens principais podem ser extraídas, como a questão da identidade humana, que é desenvolvida através das mudanças de personalidade da Diana. Temos aqui também uma crítica sutil da vida familiar e o ambiente social, compondo um retrato da vida da pequena burguesia na Buenos Aires dos anos 50. Discute-se também a importância da vida em comunidade, proposta como um estilo de existência que resiste, às estratégias de domesticação dos indivíduos. O conflito aqui é um elemento essencial para a construção das relações sólidas, especialmente em uma comunidade. Além, é claro, das dificuldades pelas quais um relacionamento passa. E aqui estamos falando de um relacionamento amoroso, casal. Quando as pessoas envolvidas passam por mudanças profundas, o negócio tá danado, aí fica difícil. É aquela história, quando você casa com uma pessoa e você quer modificar ela para ela caber no casamento, passando por uma crise. E quando você casa por uma pessoa, com uma pessoa e ela não quer se modificar, também vai ter problema. Casamento é solução de problemas. Então fica a dica desse romance que é tão bom quanto A Invenção de Morel, o livro mais famoso do Casares, e O Diário da Guerra do Porco. Citei esses dois livros que por enquanto são os meus dois livros preferidos desse escritor. Todos eles já têm vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha lá na playlist. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu comentário se você conhece essa história, se você não conhece, se tem interesse em ler. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.